Mas tudo isso é o arquétipo perfeito de uma meia-verdade, como deve admitir qualquer um que esteja familiarizado com a história da religião em Alexandria, e também é amplamente correto enquanto referente ao renascimento romântico do alexandrianismo, que aos olhos de Nietzsche constitui o todo do cristianismo moderno. O fato é que ele estava realmente preocupado com certos aspectos da sociedade como existia ao seu redor, e sua hostilidade ao passado não se referia aos séculos mortos em si, mas ao que sobrou deles no presente. Afinal, o que há de temer no passado, senão o que permanece no presente e não foi posto de lado? Através da doença em sua alma, Nietzsche olhou para o Ocidente e viu por toda parte, ou ao menos pensou ter visto, futilidade, falta de propósito, incerteza e pessimismo acerca dos valores e da vida. Um ideal, a seu ver, é abraçado apenas quando o domínio do homem sobre o mundo real e seu bem já foi enfraquecido. Meu 50 reais! No fim, tais ideias sobrenaturais, por não terem fundamento algum no real, perdem seu domínio sobre a mente humana e então a humanidade, tendo sacrificado seu senso dos reais valores e afagado a causa da decadência, é desamparada e entristecida. A essa condição ele chamou niilismo. Não se compreendeu que, todavia, se pode agarrar com as mãos, diz ele, que o pessimismo não é um problema, mas um sintoma, que o nome tem de ser substituído por niilismo, que a questão de se o não ser é melhor do que o ser é ela mesma uma doença, uma derrocada, uma idiosincrasia. E vocês vão deixar ele morrer! Vocês! Eu quero que você, antes de dormir, pense! E na primeira parte de Vontade de Poder, ele desdobra tal doença moderna em toda a sua hediondez. A ansiedade de nossas vidas é interpretada como uma entre tantas tentativas de escapar do abismo da falta de sentido, junto à miríade de variedades de auto-estupefação. Ninguém pode ler sua lista de esforços sem tremer diante da lembrança do que a música, a literatura e a pintura já decadentes produziram. A tentativa de manter o cristianismo em meio a uma sociedade nihilista que perdeu até mesmo seus falsos ideais pode ter apenas um resultado. Dado que tais ideais sobrenaturais foram erigidos pela parte, entre aspas, mais fraca da raça humana para encobrir sua sujeição a uma minoria mais forte, Calma aí, chat, na moral, mané! Porra, não dá pra jogar, mané! Filha das putas! Morre aí, então, quando a crença no outro mundo perecer, a única defesa que restará será a exaltação humanitária dos humildes e comuns indistintos em si mesmos, como uma espécie de simulacro do cristianismo. A simpatia secular do homem pelo homem como lei política, toda a turba de esquemas socialistas que se baseiam em uma certa noção de fraternidade universal. Tais as proles imediatas do russianismo e do romantismo alemão são, como Nietzsche apontou, a verdadeira religião do mundo moderno. É contra elas e contra o passado como fonte delas que seus ditirambos são realmente direcionados. Seu protesto é contra a compaixão com os mais baixos e sofredores como critério para a elevação da alma. O cara me esperou! Vou fingir que eu tô offline, vou ganhar ele no último segundo. O cristianismo, exclama ele, é um movimento degenerativo consistindo em todos os tipos de elementos decadentes e excrementais. Em todos os lugares ele apela aos deserdados. Consiste e funda-se em um ressentimento contra tudo o que é dominante e bem-sucedido. Precisa de um símbolo que represente a danação de tudo o que é dominante e bem-sucedido. Elden Ring! O quê? Isso mesmo. Escreveu é inglês, velho. Vou falar assim, velho. Opõe-se a toda forma de movimento intelectual, a toda filosofia,
assume o comando dos idiotas e amaldiçoa o intelecto. Tem ressentimento contra aqueles que são abençoados, eruditos e intelectualmente independentes. De todos estes, suspeita-se dos elementos de sucesso e poderio. Tudo isso é meramente a maneira espasmódica de Nietzsche descrever o mal-estar da época, que tem sido o tema de inumeráveis poetas do século XIX, como Matthew Arnold, para citar um exemplo, em seu sombrio Diagnóstico da Alma Moderna. E, até certo ponto, a causa desse niilismo, para usar o mesmo termo que Nietzsche, é a mesma para ele e para Arnold. Ambos atribuem isso à destruição de ideais definidos que governaram o mundo por tanto tempo, e em especial ao declínio da fé religiosa. Mas aqui os dois diagnósticos diferem. Arnold buscou saúde para o estabelecimento de novos ideais e para o crescimento de uma nova fé, uma solidamente calcada no eterno, ainda que tenha falhado em sua tentativa de definir tal fé. Nietzsche, inversamente, considerava todos os ideais e fés como produtos da decadência e também como causas de uma decadência mais profunda. Ele deu Lichef fortaleceu com R$10. Pelo Pix bolado. Mata o cachorro. Ai, meu Deus, como eu gosto disso, irmão! A objeção, a oposição caprichosa, a desconfiança jucunda, a ironia, diz ele, são símbolos de saúde. Tudo aquilo que é incondicionado pertence aos domínios da patologia. O niilismo, como primeira consequência da perda dos ideais, pode ser um estado de hedionda anarquia, mas é também a transição necessária para a saúde. Se, em vez de relapsar na fonte idealista do mal, os olhos da humanidade forem fortalecidos para contemplar com ousadia os fatos da existência, então acontecerá o que ele chama de transvalorização de todos os valores, e a verdade será fundada no nu, na imperecível realidade. Porra, meu filho. Mendigo dormindo acordando carbonizado, filho. Tá maluco. Para de rir. Só deu R$2. Não existe uma calma eterna no centro deste universo em movimento. Tudo flui. Como é que tá a tua sorte hoje? Não há nada mais real que nosso mundo de desejos e paixões, e não podemos alcançar a realidade mais alta ou mais profunda do que a de nossos instintos, pois o pensamento não expressa mais que a relação destes instintos. Pois que seja, quando um homem enfrenta definitivamente esta verdade com bravura e calmaria, todo o sistema moral imposto à sociedade por aqueles que consideravam a vida subordinada a um ideal eterno fora do devir, contrário à corrente das paixões e desejos humanos, então toda a lei do bem e do mal que foi desenvolvida pelos fracos para se protegerem contra aqueles que estavam preparados para viver magistralmente no devir se desintegra. Aquele homem passou para a lei do bem e do mal. A humanidade é assim libertada da tal lei do rebanho e os falsos valores são abolidos. Mas que novos valores o substituem? A resposta a essa pergunta Nietzsche encontrou indo ao darwinismo e elevando a luta evolucionária pela existência a um novo significado. Ele a chamaria não a schopenhaueriana vontade de vida, mas a vontade de poder. Ele expressa assim a nova teoria pela boca de Zaratustra. Onde encontrei a vida, encontrei a vontade de potência, e até na vontade do servidor, encontrei a vontade de ser mestre. E eis o segredo que a vida me confiou. Vê, disse-me ela, eu sou aquela que deve sempre superar-se a si mesma. Certamente, não atingiu a verdade aquele que pôs em circulação essa fórmula, o querer viver. Esse querer não existe, pois o que não existe não pode querer existir,
E como o que existe poderia ainda querer existir? Não há vontade senão na vida, mas essa vontade não é querer viver. Na verdade, ela é vontade de potência. Que porra, Esta é a tal transvalorização de todos os valores de Nietzsche, a mudança da moralidade do bem e do mal dependente das recompensas sobrenaturais para a não moralidade puramente natural da vontade de poder. E como o idealismo anterior resultou na supressão da distinção entre os fracos e os fortes, e por conseguinte na supremacia dos primeiros, o regime da vontade de poder deve trazer de volta à sociedade a divisão nítida entre aqueles que têm poder e aqueles que não o têm, dos verdadeiros filósofos que têm o instinto de superação e dos escravos cuja função é servir e obedecer. O filósofo, segundo a terminologia de Nietzsche, é o super-homem, o Übermensch. Ele ultrapassou o bem e o mal, e Nietzsche frequentemente o descreve em uma linguagem que implica a mais grosseira imoralidade. Mas esta é apenas uma das maneiras de um iconoclasta enfatizar o contraste entre seu homem perfeito e o antigo ideal do santo. E seria injusto interpretar essas ebulições de temperamento de forma literal. A imagem do Übermensch é, de fato, deixada na nebulosa incerteza do futuro. A única coisa certa sobre ele é sua completa imersão na natureza, e seu ofício de elevar o nível da sociedade subindo sobre os ombros daqueles que fazem o trabalho braçal do mundo. Em última análise, o super-homem é apenas uma negação da simpatia humanitária e do estado socialista de igualdade indistinta. Eu posso mandar um salve pra minha família? Claro, mano. Salve pra minha família. Só vai, mano. Vai, cara. Piroca. Água!